Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Jéssica Cerqueira e eu estou aqui hoje para abençoar a sua vida através de leitura diária da palavra e comunhão com Deus. Então vamos começar nosso dia de hoje com uma breve oração. E você que está chegando aqui agora e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo, curte esse vídeo, bora juntos semear boas sementes na vida de outras pessoas. Dessa forma eu consigo alcançar outras pessoas, assim como eu alcancei você. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor Jesus, por mais uma vez poder estar aqui na Tua presença. Derrama a Tua graça, Senhor, a Tua luz, o Teu amor sobre os nossos corações. Deus, Pai querido, vai de encontro com essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Vai de encontro com essa casa. Abençoe, guarda e proteja de todo mal. Senhor, abençoe nossa leitura de hoje. Abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Fala conosco, Senhor, de uma forma que o Senhor não tem falado ainda, Deus. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos cada dia mais ter o hábito de ler a Tua palavra, de orar, Senhor Jesus, de exaltar o Teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E hoje a nossa leitura é o nosso 144º dia. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 4, ao capítulo 6, versículo 23. 2 servos de Ibosete o matam e trazem a cabeça a Davi. Capítulo 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome do outro Recabe, filho de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinha fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tinham peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até ao meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado na sua recâmara. E o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Ibosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alvíceras. Quanto mais aos ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem, e cortaram-lhe os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Davi é constituído rei sobre todo Israel. Capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos, e a tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá.
E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será a cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Os filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe e Natã, e Salomão, e Ibar, e Lisua, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi, e disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estender pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu. Então, diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar em Gezer. Davi traz a arca para Jerusalém. Capítulo 6. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo em Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, para a casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos,
Sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um efode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para sua casa. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha te descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Estudo de hoje, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12. Reinos pagãos baseavam sua autoridade na conquista, poder, exército e riquezas. Mas Davi sabia que sua autoridade vinha somente do Senhor. No entanto, a autoridade de Davi não era para benefício próprio, mas por amor ao povo de Deus. As bênçãos que o Senhor deu a Davi eram para os seus. O Altíssimo abençoou Davi com autoridade para servir. Para Davi, manter sua autoridade significava conservar um relacionamento próximo com o Senhor, pessoalmente e nacionalmente. Davi deveria manter a sua ambição sob controle, pois a bênção de Deus tornou-o famoso, bem-sucedido e querido por todos. Davi respondeu, dando ao Senhor o primeiro lugar em sua vida e servindo ao povo de acordo com o propósito do Altíssimo. Seja qual for a sua autoridade, ela não é para benefício próprio, mas para o benefício do próximo. Deus abençoa você para que você seja uma bênção ao próximo. João capítulo 13, versículo 31 ao capítulo 14, versículo 14. Jesus prediz que Pedro o negará. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. E Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus fortalece os seus discípulos. Capítulo 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus, o caminho para o Pai. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai vive em mim e está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creio por causa das mesmas obras. E digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Estudo de hoje, João capítulo 13, versículo 34. Como a ordem "amei uns aos outros" de Jesus podia ser chamada de novo mandamento? Jesus já havia citado o Antigo Testamento, amarás o teu próximo, em Mateus capítulo 5, versículo 43. E já havia aumentado o nível acrescentando: amai a vossos inimigos, em Mateus capítulo 5, versículo 44. O que havia de novo neste mandamento? Jesus não está dando-nos um chamado para amar o próximo, mesmo os nossos inimigos, como a nós mesmos, mas para amá-los como Cristo amou-os. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Mais tarde, Jesus explicou ainda mais isso aos seus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Em João capítulo 15, versículo 13. Este é um tipo de amor como o de lavar os pés, um tipo de amor que dá a vida. Somos capazes desse tipo de amor? Pedro achava que sim. Por ti darei a minha vida, disse ele a Jesus, em João 13, versículo 37. Mas o mestre sabia que não. O amor de Pedro só seria aperfeiçoado depois da sua negação e da redenção de Cristo, em João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Apenas depois de provar a redenção, Pedro estaria pronto para amar assim como Cristo amou, em João capítulo 21, versículo 18 e 19. Da mesma forma, não podemos amar como Jesus até termos vivenciado a redenção que vem do seu amor. Orando os Salmos. Diga ao Senhor quais são os planos que você tem para hoje e depois seja todo ouvidos. Convide-o a moldar seus planos por meio de sua palavra. Salmo capítulo 119, versículo 17 ao 32. Faze bem a teu servo para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Enquanto os príncipes se colunhavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouvistes. Ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei as tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Provérbios capítulo 15, versículo 31 e 32. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento.
E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Espero que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eu espero você aqui amanhã. Lembre-se de curtir esse vídeo. Bora juntos semear boas sementes. Que o Senhor te abençoe. Tchau!